Boa noite a todos. Vamos então encerrar o nosso curso com chave de ouro. Hoje nós estamos falando da unidade 1 ainda, Direitos Reais. Estamos falando na última aula de propriedade. Nós estamos na parte 15, na aula 15, né? Então, eu vou começar sem mais delongas falando sobre o penhor, né? Na aula passada nós tivemos uma aula um pouquinho doutrinária, um pouco cansativa, mas hoje eu prometo que a aula vai ser em cima dos institutos. Vamos começar diretamente com o penhor. Então, o que é o penhor? Ele se constitui pela entrega da coisa móvel. Atenção, que a primeira diferença entre o penhor e a hipoteca é que aqui eu tenho a entrega da coisa móvel pelo devedor ao credor a título de garantia da dívida para ser devolvida tão logo seja paga a dívida. Isto no direito romano. Então, o penhor tem origem no direito romano e você contraiu uma dívida e para a garantia da dívida você entregava uma coisa móvel, que podia ser uma pedra, um metal precioso, né? Na época romana, as pessoas entregavam sal, porque o sal era utilizado como pagamento, né? Podia ser um quadro, podia ser uma estátua, podia ser alguma coisa móvel que tivesse valor econômico. Atualmente, pelo penhor, entrega-se a coisa a título de garantia, mas sem a transferência do domínio. Então, nós não temos no nosso ordenamento jurídico a possibilidade do penhor com a transferência do domínio. Você vai na Caixa Econômica, você está aperreado, você faz um contrato de penhor e automaticamente, quando você faz esse contrato de penhor, você mantém o domínio da coisa até que você não tenha mais condições de pagar aquela coisa. Portanto, a transferência ela se dá apenas no momento em que você não paga a coisa. Bom, o contrato de penhor é um contrato real por formação em vista da relação jurídica de entrega da coisa. Então, aqui nós estamos falando de direito real. Não se trata de direito pessoal. Aqui é um direito real. Por quê? Porque o direito que tem a instituição financeira que te emprestou está relacionado à coisa e não a você. É o que acontece no mútuo, no comodato, no depósito e no penhor. No mútuo, empréstimo de dinheiro. No comodato, empréstimo de coisa móvel. Senhora, ok, por ali que eu estou gravando aqui a aula. É muito prazer, eu sou o professor Franklin Lobato, viu? Então, o que acontece? O comodato é empréstimo de coisas móveis, né? Depósito, vocês sabem o que é uma ação, o que é o depósito? É um contrato. Nós temos essa explicação sobre o depósito na aula de procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Então, todas as aulas lá, assim como as aulas de jurisdição voluntária. Você precisa viajar para um país, você não tem onde deixar o teu carro, você contrata uma empresa que ela é especializada em fazer o depósito e você vai depositar o teu carro lá. Ou você adquiriu um imóvel, fez a mudança de um município para outro, não tem onde colocar os teus móveis e vai colocar num armazém que tem um contrato de depósito. E o penhor, idem. Todos eles estão relacionados a bens móveis, tá? E todos eles se referem a contrato real, porque o contrato está relacionado à coisa. O penhor produz direito real de garantia, que é também, pelos seus efeitos, um contrato real. Ora, se a parte não paga o que ela deve para a instituição financeira, o direito da instituição é sobre a coisa que está empenhada. O penhor sem a entrega da coisa é, na verdade, uma promessa de penhor. Só existe penhor com a tradição da coisa, que não implica em transferência de propriedade. Atenção, que tem uma questão na prova sobre isso.
Então é contrato unilateral, porque produz obrigações apenas para o credor de devolver a coisa. Então existe um contrato padrão que você assina para empenhar aquela coisa, e aquelas cláusulas normalmente já estão previstas no famoso contrato de adesão. Quando você vai na Caixa Econômica, o contrato já está pronto, você não tem a faculdade de discutir aquele contrato. Sendo assim, uma relação creditória de natureza pessoal. E aí, se você não pagar o que você deve, a instituição tem um crédito em favor dela e, consequentemente, pode executar aquele crédito. Pois se estabelece entre o credor e o devedor, podendo ter como objeto de penhor coisa móvel e alienável. Atenção, eu não posso ter penhor de coisa imóvel e também não posso ter penhor de coisa que está fora de comércio, coisa impenhorável e inalienável. Eu só posso penhorar aquilo que é alienável. Então, professor, quer dizer que se eu, por exemplo, empenhasse uma joia que está penhorada por uma outra dívida, eu não posso fazê-lo, porque ela não é alienável, seja corpórea ou seja incorpórea, tá? Muito bem. Formas de penhor. Eu tenho penhor legal, previsto pela lei, o originário de uma imposição legal. Lógico, o penhor é regulado por uma lei, essa lei é o Código Civil. E qual é a parte do Código Civil que regulamenta o penhor? Parte de posse e propriedade, mais especificamente na parte de propriedade. Penhor rural, que é subdividido em penhor agrícola, que envolve culturas, e o penhor pecuário relacionado a animais. Como é feito o penhor agrícola? Simples, você vai no banco, você precisa de dinheiro para plantar. Você precisa de dinheiro para plantar, você não tem dinheiro. O banco te financia para que tu possas plantar milho, para que tu possas plantar mandioca, para que tu possas plantar trigo, e tu empenhas aquela tua safra. Se a safra for boa, tu consegues pagar o penhor agrícola. Se a safra não for boa, aquela safra vai servir como pagamento daquela dívida. Também nós temos o penhor pecuário. Mesma situação, tu pegas um empréstimo para criar boi, para criar búfalo, para criar caprinos, ovinos, balinos, e você consegue, com aquele lucro da venda daqueles animais, ou pagar o penhor, ou se eventualmente dá uma doença, febre aftosa, aquelas reses morrem, nós vamos ter o penhor como forma, né? Aquelas vacas estão empenhadas e o banco vai lá e toma a vaquinha do pecuarista. O penhor industrial, relacionado a máquinas e aparelhos utilizados na indústria, mesma situação. O industrial precisa de dinheiro do banco para produzir determinadas máquinas. Ele pega o dinheiro do banco e empenha essas máquinas. Se ele, com a venda desses produtos, conseguir pagar, ótimo, beleza pura, resolvido o problema. Se ele não conseguir pagar, as máquinas são a garantia do cumprimento da dívida. O penhor mercantil, que se trata de relação comercial, isso vocês veem em direito comercial, direito empresarial. Quais são os requisitos, professor, do penhor? Pergunta de prova. Atenção, você que vai fazer a prova da OAB, a prova colegiada, a prova de concurso. A entrega da coisa é a primeira requisito. Entrega de coisa alienável, que não esteja indisponível. Segundo, a especificação. O que é a especificação? É você registrar que aquela coisa está empenhada, isso é feito através de um contrato. Como eu disse, é um contrato de adesão que já está lá na instituição financeira, você vai lá e só assina. E o termo lavrado por escrito, que é o contrato que você lavra. A especificação, registro desse contrato. Especialização, desculpe.
Porque, na verdade, a especialização é uma especificação. Na hora que você coloca no contrato, você discrimina. Isso aqui é uma discriminação da coisa que está empenhada. Podemos falar especialização, mas, na verdade, é o registro, é a discriminação daquela coisa móvel que foi colocada no contrato que vai ser registrada. Efeitos. Garantia da dívida, se a pessoa não paga, ela vai perder aquela joia que está empenhada, conferindo o direito real em favor do credor. A instituição financeira, como nós vimos na aula passada, ela vai então ter o direito de resgatar aquela coisa. Preferência na cobrança da dívida, também já explicamos que, como forma da instituição financeira ter uma garantia do pagamento daquela coisa que foi empenhada, aquela coisa está na posse daquela instituição financeira e, evidentemente, que ela só passa a propriedade, só há transferência de domínio quando a pessoa não resgata aquela coisa empenhada. Mas ela tem a preferência, porque aquela coisa está empenhada. Você é credor trabalhista, você é credor fiscal, mas você não pode fazer recair a penhora sobre aquela joia que está empenhada, porque você sabe que a instituição financeira tem preferência sobre aquela joia. E o direito de sequela, que é oponível a terceiro. O que é o direito de sequela? Nós já vimos isso, ninguém sabe. É o direito que a instituição financeira que empenhou aquela coisa tem de ir em busca daquele bem, através de uma busca e apreensão, através de uma sequela. Ela pode ir lá e buscar. Então, por exemplo, nos penhores agrícolas, no penhor pecuário, no penhor industrial, ela vai lá e vai, através de uma busca e apreensão, pegar a safra. Ela vai, através de uma busca e apreensão, tomar as reses, seja búfalo, seja gado, etc. Se é máquinas industriais, ela vai lá e busca a apreensão daquelas máquinas. Deu para entender isso? Muito bem. Penhor pode ser resolvido através de... Então vamos lá. Resolução do penhor. Extinção da dívida. Então nós temos a extinção da dívida. A senhora está me olhando feio, mas é verdade, nós temos. O governo federal, ele protege o agricultor, protege o industrial. Então vocês já devem ter visto situações em que o agricultor empenhou aquela safra, houve um problema de enchente, houve um problema de seca, e o governo federal, então, ou ele perdoa, financia, faz um refinanciamento, ou ele extingue a dívida. Tá? Claro que quando o governo federal paga uma coisa que era para ser paga pelos agricultores, o prejuízo é de todos nós, porque todos nós, com os nossos impostos, é que mantemos o governo federal. Então, perecimento do objeto empenhado. Imagine, por exemplo, que foi uma safra. Uma safra que estava empenhada, que se destruiu totalmente por conta de uma enchente, ou de uma cheia, não é verdade? Renúncia do credor. O credor pode renunciar o direito de ficar com aquele bem empenhado? Pode. É muito difícil acontecer, mas é possível. Confusão. Não se sabe quem é credor e quem é devedor. Existe aí a confusão. Adjudicação judicial. O juiz determinou, houve uma ordem judicial para que aquele bem não fosse empenhado, aquele bem empenhado fosse restituído. E remissão, que é o perdão da dívida, ou venda amigável do penhor. Não interessa, por exemplo, uma instituição financeira receber 500 sacos de milho. Não interessa ela receber 500 reses, né? De búfalo, de caprino, ovino, bubalino, etc. Então ela vai então fazer a venda amigável para não ficar no prejuízo. Hipoteca. Eu disse que hoje seria papum, papum.
Estamos terminando o nosso programa de direitos reais. São 15 aulas nesse curso. E se você perdeu, tá tudo lá. Só dá uma olhadinha para que você possa fazer uma recapitulação dessas aulas tão importantes, que são perguntas de prova, são perguntas da OAB, são perguntas de concurso. Hipoteca é a garantia real que se estabelece em princípio sobre a coisa imóvel. Primeiro item que eu chamo a atenção é que ela só se estabelece sobre a coisa imóvel, que se realiza sem o desapossamento do devedor. Então, professor, eu vou lá, estou precisando de dinheiro, dou aquela minha casa em hipoteca para o banco, mas eu continuo na casa? Continua, não há o desapossamento, não saíste da casa. Tu só vais ser desapossado se tu não pagares a hipoteca, assim que funciona. Se tu pagares direitinho a hipoteca, nós não teremos problema nenhum. Bom, então não tem desapossamento e hipoteca é um direito real, uma garantia real que recai sobre coisa imóvel. Não se esqueça que nós estamos falando das garantias reais: penhor, hipoteca e anticrese. Estamos agora na hipoteca. Bom, o imóvel afetado pela garantia da obrigação resulta em direito de preferência. Na aula passada nós dissemos isso. O banco tem preferência naquela hipoteca daquele imóvel, daquela casa, daquela fazenda. Então, professor, quer dizer que eu tenho um rapaz ali que é o nosso credor trabalhista. Eu tenho aquele rapaz ali barbudo que é o credor fiscal. Mas o banco tem a hipoteca daquele imóvel. Ele pode penhorar na Justiça do Trabalho a casa, ele pode penhorar também para pagamento daqueles tributos que se deve para o Estado, mas quem tem o direito de preferência sobre a venda daquele imóvel? É quem tem a hipoteca. E como é que faz, professor? Vende-se em asta pública, paga-se primeiro o credor hipotecário, para depois pagar o trabalhista, para depois pagar o fiscal e os outros credores ignoratícios, tá? Ele tem o direito de preferência oponível aos demais credores do devedor comum. Então a hipoteca, ela serve como direito de oposição aos demais devedores. Sim, e o direito de sequela no que interessar a eficácia da garantia hipotecária. Então ele vai lá, ele não pode fazer a busca e apreensão, arrancar aquela casa dali e sair carregando no caminhão. Não pode. Mas ele pode, por exemplo, através de uma indisponibilidade, bloquear todos os bens que guarnecem a casa, portões, azulejos da piscina, azulejos que formam o banheiro, a banheira, etc. Porque caso vocês não saibam, alguns devedores, quando hipotecam o bem, fazem o seguinte: arrancam até a privada, as pias, o azulejo, os lustres. Então, esse direito de sequela aqui, ele está relacionado àqueles bens que estão aderidos ao bem imóvel, tá? A hipoteca tem por princípio bens imóveis. Nós já sabemos disso. Podendo comportar certas exceções, como navios e aeronaves de grande porte. Atenção! Para o direito civil, navios e aeronaves de grande porte são bens imóveis. Para o direito civil, navios e aeronaves de grande porte são bens imóveis. Tanto é que eles têm escritura pública. Então, professor, eu posso fazer uma hipoteca de um navio ou de uma aeronave? Posso. E essas grandes empresas fazem isso. Um Splendor of the Sea, quem mais conhece aí um cruzeiro, um transatlântico? Ele, num primeiro momento, se a empresa não tiver dinheiro, ela hipoteca aquele navio, né?
para pagar o que ela deve para o estaleiro naval e com 2, 3, 4 viagens ela paga aquela hipoteca. O faturamento é alto dessas empresas. Claro que se acontecer um acidente como aconteceu com Costa Concórdia, o prejuízo é grande, né? Porque além do prejuízo do navio ter, vocês lembram da história, né? Que o cara estava em colóquios amorosos com uma italiana, né? Na cabine, e foi fazer uma manobra para mostrar para ela que ele era bom de manobra. Ele ia fazer outros tipos de manobra com ela, e não a manobra do navio. Mas ele quis fazer a manobra do navio, acho que já estava bêbado também, não sei. E aí o navio bateu num banco de areia e tombou. E morreram algumas pessoas. E o prejuízo é grande, né? Porque o navio foi destombado e parece que ia ser levado para um estaleiro, mas ele ia ser tirado em pedaços. Então aí, quando acontece um prejuízo desse, lógico que aí eu vou ter um prejuízo que nem a hipoteca consegue às vezes pagar, porque tem bens, vidas humanas, os passageiros que entram com a ação, etc. Então ainda exceções como navios e aeronaves, é isso que a gente estava falando, ainda os bens acessórios da coisa imóvel, como o domínio direto e útil no caso de enfiteus, e aí o enfiteuta, né, pode ser abrangido pela hipoteca. As estradas de ferro, professor, quer dizer se a Vale se aperrear, e aí quando nós temos a crise das commodities, quando o preço do ferro lá na China baixa, a Vale se aperreia. O Vale do Rio Doce não tem dinheiro para pagar. Ela pode lançar mão de uma hipoteca de estrada de ferro? Pode. Minas e Pedreiras. Tem uma mina de ouro, ainda não extraí, aquela mina vale não sei quantos milhões por estimativa. Eu não tenho direito para extrair, eu penhoro a mina, recebo o dinheiro, faço a extração, depois pago a hipoteca. Seu pressuposto é um direito de crédito de natureza pessoal a garantir. A pessoa assume aquela dívida, hipoteca o seu imóvel e com um determinado prazo ela tem que pagar, podendo, para tanto, garantir qualquer crédito, pois é de natureza convencional e depende da validade do título. Qualquer crédito, claro que a instituição financeira não vai emprestar um valor superior ao bem imóvel. Normalmente, ela hipoteca e te empresta um valor muito inferior ao bem, para garantir que o bem vai ser vendido, ela vai ser paga, e eventualmente possa ser pago algum credor pignoratício, né? Então depende da validade do título. Eu não sei, tem hipotecas que se pagam em 10 anos, outras só se pagam em 5, e a garantia de dívida atual ou futura. Nós já sabemos que hoje as regras do financiamento da casa própria o valor, você tem que entrar com 50% do valor do imóvel para conseguir um financiamento da Caixa Econômica, e às vezes você não tem 50%. E como você vai fazer? Uma das soluções é a hipoteca. A hipoteca é de origem grega. É uma informação meio desapercebida, mas pode cair. Quer dizer que o penhor é romano, mas a hipoteca é grega. E é contrato unilateral, produz obrigações de direitos de preferência e de sequela. Unilateral, gente, porque na verdade é um contrato de adesão. Quando tu chegas na Caixa Econômica Federal, o contrato já está pronto. Tu questionas o contrato? Não. Tu assinas o contrato. Tu podes até questionar os juros depois, cláusulas leoninas do contrato, mas tu não questiona lá na hora, tu só assinas. É um contrato padrão. Produz obrigações e direito de preferência, como eu já expliquei, vende-se o imóvel, paga-se primeiro o credor hipotecário para depois pagar o trabalhista, o fiscal e o pignoratício, e de sequela que se extingue pelo desaparecimento da dívida. Se você pagar a dívida, nós vamos extinguir a hipoteca. O direito de sequela, como eu disse, eu não posso arrancar o imóvel do lugar, mas eu posso tornar indisponível
certos adereços do imóvel, tá? Benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias. Eu digo porque a piscina do imóvel, por algum motivo, pode ser arrancada. Não tem aquelas piscinas de plástico, é uma benfeitoria voluptuária, mas dá valor para o imóvel. Então eu, através da sequela, vou impedir que a pessoa tire aquela piscina, que também vai ser vendida junto com o imóvel. E é bem imóvel. Espécies. As hipotecas voluntárias, que voluntariamente você vai lá e faz na instituição financeira. Convencional, em que você convenciona com a outra parte. A testamentária. Posso ter uma hipoteca deixada em testamento. E posso ter a legal ou judicial, né? Temos a hipoteca judicial, por exemplo, na hipótese do processo penal. Muita gente não sabe, mas uma das medidas assecuratórias do processo penal é a hipoteca. E essa é uma hipoteca judicial. Princípios. São dois os princípios que regem a hipoteca. O da especialização, e aí está implícito a especificação daquele imóvel. E a especialização é a descrição e o registro daquele imóvel. E o da publicidade, que é você obrigatoriamente tem que registrar a hipoteca no cartório de registro de imóveis, sob pena daquela hipoteca não ter validade. Para dar publicidade, se a pessoa for comprar aquela casa ou for querer penhorar aquele imóvel, vai ver lá, através desse requisito da publicidade, que aquele bem está hipotecado, tá? E na hipoteca convencional, o próprio instrumento constitutivo traz a especialização. Essa especialização é a especificação, é a qualificação, é a descrição do imóvel objeto de hipoteca e por nele constarem os nomes das partes. O nome da parte, quem está hipotecando e quem vai receber a hipoteca, o valor do imóvel é a espécie da dívida garantida. É um empréstimo bancário? O que é? Bem como a descrição dos bens hipotecados. Então, quando eu falo em especialização, é especificação, é qualificação, é descrição dos bens hipotecados. Já a publicidade se dá na inscrição da hipoteca no registro de imóveis. Como eu disse, a hipoteca, por versar sobre bens imóveis, ela tem que ser registrada sob pena de não ter validade. Ela é responsável pela ciência a todos de que o bem imóvel dado em garantia está sujeito ao ônus hipotecário. Você não é bobo de comprar um imóvel que está hipotecado, a não ser que você tenha condições de saldar a hipoteca. Você não é bobo de, sabendo que aquela hipoteca está no cartório e versa sobre quase 90% do valor, penhorar aquele bem que está hipotecado. Então esse é a grande faceta da publicidade, impedindo o terceiro de alegar ignorância da incidência da hipoteca. Porque depois que você tira a certidão no cartório e você compra aquele bem, você não pode dizer para o vendedor que ele te enganou, que está a certidão lá dizendo que ele comprou um imóvel que estava hipotecado. Bom, são bens, e agora ficou meio difícil aqui, são bens passíveis de hipoteca. Os imóveis que se acham no comércio e sejam alienáveis, portanto, os que não se acham no comércio e não são alienáveis, não são penhoráveis, não são prescritíveis, não são objetos de hipoteca. O indivíduo propenso a hipotecar é aquele que pode também alienar. Se ele não pode alienar o imóvel, porque o imóvel está penhorado, porque o imóvel está gravado de ônus real, porque o imóvel é objeto de uma enfiteuse, ele não pode, e aí ele não pode hipotecar. Sendo que o homem casado necessita da autorização, chamada outorga uxória. Tem uma questãozinha que caiu na prova da OAB.
O homem, para hipotecar o imóvel, precisa da outorga uxória da mulher, a não ser que ele seja casado em regime de separação total de bens. Foi assim que caiu na prova. Exatamente assim. O homem casado precisa da outorga uxória da mulher para hipotecar um imóvel de sua propriedade, salvo se ele estiver no regime de separação total de bens. Anticrese. Anticrese, muita gente